Bom dia a todos. É uma honra estar aqui conosco, com vocês nesse momento, nessa manhã. Hoje vamos entrar no painel Advocacia no âmbito da Previdência Complementar. Então, antes de mais nada, meu nome é Luiz Fabiano Giannini, eu estou na presidência da Comissão de Direito Previdenciário Complementar, aqui na OAB de Santa Catarina. Na seccional, nós temos 3 comissões de Direito Previdenciário, regime geral, regime próprio e de regime de previdência complementar. Então, hoje, esse painel, nós dividimos em 3 painéis da Previdência como um todo, sendo esse primeiro da Previdência Complementar e os outros 2 que falaremos um pouco depois, das 18h30 e às 20 horas, de regime próprio e também de regime geral. Agradecer demais a toda a Comissão de Direito Previdenciário Complementar por todo o apoio e a construção desse painel. De fundamental importância que os membros da comissão, que são extremamente atuantes, nos ajudem. Então, agradecer a cada um deles, não vou aqui nominar por causa do tempo, mas agradecer. Agradecer, então, ao nosso presidente Rafael Horn, por incentivar as comissões e fazer com que um painel desse tamanho a gente consiga ter aqui em Santa Catarina à disposição nesse momento de pandemia. A doutora Cláudia Prudêncio, que também nos apoia muito na CAASC, a ESA, que tem feito um trabalho fortíssimo, o doutor Marco Vinícius, o doutor Tiago Martinelli, muito obrigado por todo o apoio, doutor Pedro Miranda, nosso coordenador nas comissões, e sempre agradecer aos nossos patrocinadores que já foram aí colocados, mas é sempre importante, então, o nosso Cicobi Advocacia e a OAB Prev, com quem nós temos muito carinho, Previdência Complementar, que é o assunto que nós vamos tratar, a nossa Previdência Complementar. Então, antes de mais nada, advogado, advogada catarinense, procure a OAB Prev, procure conhecer a nossa Previdência Complementar, a Previdência Complementar feita para a nossa família e nós todos como da advocacia. Nosso painel seriam 4 palestrantes, mais a minha pessoa como moderador. Tivemos um problema, o doutor Teodoro Agostinho hoje teve um problema pessoal sensível e não pôde aqui estar conosco. Ele pediu desculpas e desejou a todos, então, um excelente painel. Teremos 25 minutos para cada palestrante e depois um possível debate ao final. Vou aqui apresentar diretamente os nossos palestrantes, ao qual eu tenho um carinho enorme e agradeço demais por ter aceitado o nosso convite da OAB Santa Catarina. São palestrantes de renome nacional, com muitos afazeres no seu dia, e disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para estar conosco aqui. A primeira que vai palestrar conosco é a doutora Suzane Ferrari, advogada, doutora e mestre pela PUC de São Paulo, tem master na Espanha, é uma série, assim, eu pedi um mini currículo de cada um deles e eu falei agora 5 minutos antes, vou ter que cortar o mini currículo, porque o mini currículo já é enorme, né? Muito obrigado, doutora Suzane. Na sequência, teremos o doutor Bruno Sá Freire Martins, servidor efetivo dos quadros do Instituto de Previdência do Mato Grosso, advogado, consultor da ANEPREM, APREMAT e autor de diversos livros em Direito Constitucional do Servidor Público. Muito obrigado pela sua presença, doutor Bruno. E, ao final, teremos a palestra do doutor Luiz Ricardo Marcondes Martins, o atual diretor-presidente da ABRAP, superintendente da MAG, Fundos de Pensão, e uma enormidade de currículo relacionado à Previdência Complementar. Dr. Luiz Ricardo traz aí uma bagagem da OAB Prev de São Paulo, que foi presidente, e de diversos institutos a qual está relacionado no dia a dia. Então, mais uma vez, em nome da OAB, agradeço a cada um dos senhores, a senhora Suzana, por esse momento que vocês estão dispondo ao nosso favor. Sem mais delongas, então, passa a palavra à doutora Suzane Ferraro, que fará suas arguições durante 25 minutos e depois damos sequência. Muito obrigado mais uma vez. Para a OAB de Santa Catarina, agradecer em nome, então, do doutor Fabiano, eu agradeço o convite, cumprimento a todos os dirigentes, diretores e o presidente, doutor Rafael, né, da OAB de Santa Catarina, dizer que esse evento é grandioso,
porque é um evento que dura o mês inteiro, né? E tem 3 painéis, com certeza não foi uma coisa muito fácil de montar e fazer toda essa estrutura digital, né? Que eu só estou aqui hoje porque é digital, porque se não fosse digital eu não poderia estar, porque eu tenho um outro evento à tarde. Então, eu disse que hoje a gente pode ter né, essa mobilidade mais facilmente. Quero cumprimentar também o doutor Bruno, né? A gente sabe da expertise dele em servidor público, né? Sempre muito atuante, diariamente nas redes sociais. Doutor Luiz Ricardo é um querido, né? Nosso querido presidente da ABRAP, aí já há algum tempo, fazendo um trabalho magnífico, e agora com um desafio maior, que é hoje os fundos, né, e a inserção do servidor público de uma forma aberta para todos os fundos de pensão, não só para a FUNPRESP, que é o atual fundo fechado, né, que atua na área de servidor público, mas também com a possibilidade de abertura para a escolha do servidor de outros fundos de pensão. Então, com esses agradecimentos, eu começo aqui a minha palestra. E como a gente viu aqui, a temática da palestra seria a advocacia no âmbito da previdência complementar perante as entidades privadas e entidades vinculadas ao poder público, né? Então, acabei de falar que essa coisa da entidade vinculada ao poder público é alguma coisa hoje que está se abrindo, né? Ficou mais aberto a partir da Constituição, da emenda constitucional número 103. Então, eu fiz uma palestra introdutória. Como a gente vai falar de servidor público, né? E talvez os nossos ouvintes, né? Os nossos teleparticipantes, né? Eu digo assim que sempre são os teleparticipantes do evento, talvez eles não conheçam a história, né, da Previdência Complementar, como ela surge para o servidor público, que a gente sabe que até a emenda 20 de 98 não existia essa possibilidade do servidor público, existia dele se vincular a previdências abertas, mas não a previdência fechada, enquanto até como obrigatoriedade do Estado com relação ao servidor. Então, eu fiz um histórico introdutório para que os participantes pudessem ter uma visão geral de como é que houve essa inserção da Previdência Complementar do servidor público. Como eu disse aqui, a Previdência Complementar, como todos sabem, ela já existe, né, regulamentada desde 1977 pela Lei 6.435, mas ela foi constitucionalizada como um pilar do sistema previdenciário brasileiro, uma grande evolução, através da emenda constitucional número 20, por meio do artigo 202, quando ela é inserida no sistema de previdência social como um dos pilares. A gente passa a ter, então, a previdência pública dos servidores e do regime geral, e a gente passa a ter a previdência complementar como mais um pilar constitucional da Previdência Social. A partir daí, e da emenda 20, a Previdência complementar ela é inserida na vida do servidor público. E aí houve a alteração do artigo 40 e, através dos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, houve essa possibilidade constitucional e quase que uma obrigatoriedade, de que a administração pública federal regulamentasse a previdência complementar para o servidor público. Isso foi muito importante, porque, a nível de advocacia, a previdência complementar para o servidor público, e aí o doutor Luiz Ricardo, que é atuante, né, dessa área há muitos anos, ele sabe que é uma abertura que está havendo a nível de oportunidades em advocacia para o advogado em todos os sentidos, tanto na área de atuação no fundo de pensão,
alguns fundos que podem ser criados, né? Além do FUNPRESP, que já existe, e também na atuação na própria via judicial, né? Porque a gente sabe de vários conflitos que podem surgir através das normas que são encaminhadas para o Congresso Nacional pelo governo federal. Então, a emenda 20, ela traz a seguinte redação no parágrafo 14. Eu não vou ler o parágrafo 14, mas eu vou tentar trazer para vocês o que diz o parágrafo 14. O parágrafo 14 diz: desde que se institua o regime de previdência complementar, passará o servidor público a ter o valor, o cálculo do benefício no mesmo patamar do regime geral de previdência social. Então, a gente vê aí, a partir da emenda 20, a gente vê aí também uma mudança, né, nos rumos dos valores previdenciários recebidos pelo servidor público. E a gente vê, a partir daí, inserido, porque está no artigo 202, os principais características e principais institutos da Previdência Complementar. Quando a emenda 20 regulamenta a Previdência Complementar, ela traz constitucionalmente características da Previdência Complementar. Claro que elas já existiam, mas eu estou falando aqui a nível de estrutura constitucional. Ela traz a facultatividade, que isso é muito importante, ela traz a questão da contratualidade, ela traz, no parágrafo 14, quais os servidores públicos seriam alcançados pela Previdência Complementar naquele momento, da emenda constitucional número 20, ela traz a natureza jurídica das entidades de previdência complementar, e aí eu estou falando da emenda 20, porque isso é muito importante naquele momento, e ela traz a questão de como o legislativo deveria regulamentar a previdência complementar do servidor público. Então, lá no artigo 202, a emenda 20 diz que a previdência complementar deveria ser regulamentada através de lei complementar, o que foi feito em 2001 pela Lei Complementar 109. Depois, já no capítulo do servidor público, ela diz que a previdência complementar do servidor público seria regulamentada por lei. Então, aí a gente tem uma lei geral que regulamenta a Previdência Complementar, que é a Lei Complementar 109, e aí, a partir daí, todas as leis que vierem têm que seguir os ditames da Lei Complementar 109. E aí a gente tem um comando constitucional, no parágrafo 14, que diz que a Previdência Complementar do servidor, especificamente, seria regulamentada por lei, né? E o que foi feito a partir da lei da regulamentação em 2012, pela Lei 12.618. Então, a gente está vendo que o servidor público tem uma regulamentação específica, através do comando constitucional dos parágrafos 14 e 15 do artigo 40 da Constituição, e esse comando diz que o servidor público teria uma regulamentação da sua previdência complementar através de lei. Lei esta que, de 98, só foi, né, promulgada e publicada em 2012, a Lei 12.618. E, a partir de todas essas reformas constitucionais que aconteceram em 98, a emenda 20, em 2003, a emenda 41, depois nós tivemos a emenda 47, em 2005, a emenda 70, em 2012, mas no início, em março de 2012, antes da Lei 12.618, que regulamenta a Previdência Complementar do Servidor Público. Por que eu trago essas emendas constitucionais e essas alterações
e essa evolução legislativa. Por quê? Porque isso é muito importante a nível de previdência complementar de servidor público. Por quê? Porque a partir dessas emendas e das regras de transições que foram criadas para os servidores públicos, a gente viu uma estrutura de previdência complementar que teria uma eficácia e uma efetividade em 3 grupos de servidores públicos. Então, foi dividido em 3 grupos de servidores públicos. Os servidores públicos anteriores à emenda 20, que tinha uma regulamentação através de pagamento de benefícios integrais. A partir da emenda 20, a gente viu uma alteração no cálculo do benefício do servidor público, e aí a integralidade e a paridade passou a ser aplicada por meio de regra de transição. Depois veio a emenda 41, que reafirmou e trouxe mais regras de transição, tanto a 41 quanto a 47, e aí cria um outro grupo de servidores públicos até 2012, quando, então, a gente tem, a partir da regulamentação da Lei 12.618, com efeito a partir de 4 de fevereiro de 2013, cria-se um outro grupo de servidores públicos. Por que essa evolução? Porque a Previdência Complementar ela surge e ela vai sendo aplicada de forma gradual. Primeiro, para os servidores que tinham as regras e os requisitos preenchidos até 98, não havia necessidade de uma previdência complementar em tese. A previdência complementar, o servidor poderia fazer no mercado através de previdências abertas, né? E aí a gente depois viu a instituição, a regulamentação da Previdência Complementar em 98, mas dependia de uma ação e de um ato do governo, porque só iria existir essa Previdência Complementar se o governo criasse, desde que o governo regulamentasse essa situação. E aí nós tivemos os servidores que tinham cálculo pela média, porque foi alterado o cálculo do servidor público. E aí, a partir de 2012, então, com a regulamentação da Previdência do servidor público, a gente tem, então, um grupo de servidores públicos que teriam facultativamente podem aderir à Previdência Complementar, mas eles hoje teriam mais que uma necessidade no sentido em que eles podem ganhar um valor na ativa maior, mas na hora de se aposentar eles vão ficar tetados ao teto do regime geral de previdência, o que pode trazer vários prejuízos para o servidor em termos de renda distributiva, né? Ninguém quer reduzir o seu valor. E mais uma possibilidade do servidor público aderir a um sistema que até então seria um sistema de previdência fechado. Por quê? Porque pela Lei 12.618 cria-se, então, o FUNPRESP, mas a emenda 20 já dizia que seria uma entidade de previdência fechada, né, de natureza pública. Então, seria E aí eu me lembro que, na época, foi uma discussão muito grande, o Luiz Ricardo está aí, pode conferir, e, inclusive, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. O relator, na época, foi o ministro Marco Aurélio, e ele disse, e na decisão dele, eu nunca me esqueço, que tem uma fala que ele disse: se a Constituição Federal diz que é de natureza pública, quem sou eu para dizer que seria de natureza privada? E, particularmente, eu, Suzane, na época, escrevi, inclusive, um artigo sobre isso e me contrapus até num evento com o doutor Daniel Pulilo, professor também e procurador, na época, atuante na Previc, e que eu defendia que poderia ser de natureza privada, se
porque poderíamos fazer parcerias públicas-privadas, enfim, porque, diante de tantas oscilações e tantas dúvidas junto ao governo federal, uma entidade única, de natureza pública, gerida pelo Estado, simplesmente, talvez não fosse o ideal para um sistema de previdência de regime de capitalização, né? Mas, enfim, ficou decidido que seria de natureza pública, e assim foi feito pela Lei 12.618, de 2012, quando, então, veio a criação do FUNPRESP, que seria o Fundo de Natureza Pública, criado com a finalidade de gerir e administrar as reservas aplicadas nesse fundo de pensão pelos servidores públicos. Na época, também, houve uma grande discussão com relação a como o servidor público iria aderir a esse sistema de previdência. Por quê? Porque aí a gente tinha instalado três categorias de servidor, 3 grupos de servidores públicos. Nós tínhamos os servidores públicos anteriores à emenda 20, esses teriam a integralidade, talvez não tivesse nenhum problema, talvez em 2012 todos talvez já tivessem aposentado ou não, e talvez não tivessem interesse em aderir ao sistema. Mas nós tínhamos e temos ainda um grupo que ingressou de 2003 a 2012. E aí uma grande discussão que também se teve, que hoje já está mais pacificada, seria quanto à migração desses servidores públicos para esse fundo de pensão de natureza fechada. É importante, e eu não estou querendo me alongar, mas é importante a gente falar só rapidamente com relação aos tipos de entidades de previdência que nós temos. Nós temos os fundos fechados, que têm a participação do patrocinador, do participante, né? E aí nós sabemos que existe uma governança participativa, né? Entre tanto os participantes, que seriam os servidores públicos, e o patrocinador, no caso da entidade fechada para os servidores públicos, seria a administração pública, os órgãos da administração pública, e a governança, isso é uma grande discussão que tem. A governança no fundo de pensão, ela é muito mais transparente, e nós temos a transparência como um dos princípios basilares prevista na Lei Complementar 109 para com a gestão e a governança das previdências complementares, das previdências privadas. Então, no fundo de pensão, a gente consegue ver a efetividade da transparência. Por quê? Porque existe uma governança participativa. Então, isso facilita o próprio participante, que no caso o servidor público, acompanhar a gerência e a governança e os investimentos feitos nos valores por ele, né, vestidos aos fundos de pensão. E aí, na época, houve uma grande discussão de como seria a migração, como a participação, né, é facultativa, e isso previsto desde do artigo 202, que a previdência complementar ela é facultativa, diferentemente da previdência pública, que é compulsória. Então, o servidor público ele não era obrigado a aderir à previdência complementar. Então, quando o servidor público ele ingressava no servidor público, ele ingressava e era oferecido a ele ingressar ou não no fundo de pensão, o fundo de pensão criado, o FUNPRESP. E ele, facultativamente, ele aderia ou não. Mas como a adesão ao fundo estava muito baixa, e a própria Lei 12.618 ela deu um prazo para que os servidores públicos aderissem ou não ao novo fundo criado para gerir
né, e administrar esse sistema, né, prazo esse que foi prorrogado algumas vezes, essa migração era muito baixa. Então, em 2015, houve a publicação de uma norma em que passou a ser, houve uma inversão. O servidor público, ele ingressava no serviço público, ele era compulsoriamente colocado no fundo de pensão e depois, se ele não quisesse ficar no fundo de pensão, ele pedia para não mais contribuir para o fundo de pensão. Na época, também uma discussão muito grande, porque se uma das características principais constitucionais, tanto previstas no artigo 202, no parágrafo 15 e na Lei 12.618, trazia que essa participação era facultativa, então, por que, então, compulsoriamente o servidor era, né, inserido no sistema para depois, então, ele dizer se queria ou não. Então, essa é uma grande discussão também, que com a emenda 103, isso muda um pouco essa visão. Então, a migração, né, ela ainda vem, ela foi feita, ela aumentou bastante depois disso. E aí, a própria Lei 12.618, ela cria um benefício conhecido como benefício especial, justamente para poder compensar esse servidor que ingressou entre 2003 e 2018, que verteu contribuições para o regime próprio de previdência, no valor integral da sua remuneração, e com a adesão ao sistema dos fundos de pensão, ele passaria, então, a receber até o limite do regime geral, tendo que contribuir para o fundo de pensão. Então, ele contribuiu durante um período e o que seria feita dessas contribuições? Então, foi criado pela Lei 12.000 um benefício conhecido como benefício especial, para justamente um sistema para que pudesse depois ser concedido o benefício com relação a essas contribuições vertidas e que não seriam aproveitadas para fins da aposentadoria pública do servidor público. Já aqui, encerrando, a gente tem que falar agora que a emenda constitucional 103, ela muda, né, todo esse... Ela dá um outro olhar para a previdência complementar do servidor público. Por quê? A partir da emenda 103, né, com a redação dada no artigo 1º, e, se eu não me engano, é parágrafo 25, não me lembro aqui agora, mas é o artigo 1º da emenda constitucional número 103 de 2019, ela muda o olhar da previdência complementar do servidor público. Por quê? Porque, com a nova redação, eles dizem que não só a entidade de gestora e que vai gerir e administrar, ou seja, fazer a governança da previdência complementar do servidor público, poderá ser uma entidade fechada, como poderá ser também uma entidade aberta. Nesse sentido, e aí poderá ser uma entidade de natureza privada, e não só uma entidade de natureza pública. Ela muda esses conceitos, essas características que tinham sido inseridas na emenda constitucional número 20, através dos parágrafos 14 e 15, né, do artigo 40. Mas isso dá um novo olhar à previdência complementar, abre um mercado da previdência complementar para a advocacia, principalmente, né? Eu não cheguei a falar da estrutura dos fundos de pensão, mas talvez o professor Bruno venha a falar, mas esse olhar ela traz, né, uma maior concorrência para o mercado, para a escolha, tem características importantes que foram inseridas, como a portabilidade, o autopatrocínio, né, que está prevista lá na Lei Complementar 109,
é o servidor público, ele pode fazer portabilidade desses valores hoje aplicados no FUPRESP, tanto para uma entidade aberta como para uma outra entidade fechada. E aí o doutor Luiz Ricardo, que está aqui e nos escuta, ele poderá muito bem trazer e acrescentar, porque nesse ponto, a emenda constitucional ela abre também o mercado, não só para as entidades abertas, mas também para outras entidades fechadas, que até então tinha que ser uma entidade de natureza pública criada exclusivamente para a adesão do servidor público, para a governança e gestão do servidor público. A partir da emenda constitucional número 3, então há essa abertura, então não só para as entidades abertas, mas também para as entidades fechadas. Mas há um problema instalado, como eu já havia dito antes, que é a questão de governança. A gente sabe que as entidades fechadas, elas são, as abertas são administradas por seguradoras e por instituições financeiras que não possuem uma governança participativa. E a Lei 12.618, ela traz que a governança do fundo de pensão, porque um fundo de pensão fechado, ela é participativa. Você tem a participação do patrocinador, você tem a participação do participante e dos assistidos. Uma aberta, então, vai dificulta a transparência e a governança e acompanhamento pelo servidor dos valores vertidos e dos investimentos feitos. Então, assim, não estou aqui fazendo defesa, lei de uma entidade, lei de outra. O que a gente traz aqui são as alterações, as mudanças. E qual o reflexo disso para a advocacia? Né? Qual o reflexo de todas essas alterações para a advocacia? Há uma abertura no mercado da advocacia, porque o advogado ele tanto pode atuar nos conselhos que existem nas entidades fechadas, e existe uma estrutura organizacional como conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva. Ele pode atuar como advogado, porque vai existir vários regulamentos, planos de benefícios que vão ser oferecidos para os servidores, e aí ele pode consultar o advogado, e o advogado previdenciário que quer atuar na previdência complementar, ele vai ter que se especializar tanto na área privada do direito civil, porque contrato é um dos institutos mais importantes para você atuar na advocacia complementar. Você vai ter que se preparar através das entidades que oferecem, né, a expertise de um advogado ou atuar nos conselhos, na administração e na governança dos fundos de pensão. E você também vai ter um mercado para um advogado atuar nas entidades abertas, e aí mais vinculado às questões de seguros, às seguradoras. Por quê? Porque a gente sabe que o viés das entidades abertas, elas também vão ter que se reinventar, né, no oferecimento de produtos para atrair esse novo mercado que se abre, que é o mercado de previdência complementar do servidor público. Então, deixo aqui a minha contribuição, tenho certeza que os outros palestrantes vão complementar de forma brilhante o que foi dito aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Suzane. Mais uma vez, uma honra tê-la conosco, tu que coordena todas as nossas comissões de Direito Previdenciário Complementar por todo o país e está já de antemão convidada a participar da nossa reunião aqui o dia que puderes. Já havíamos conversado, vai ser um prazer recebê-la. Aos colegas que estão em casa assistindo no escritório, podem utilizar o chat para fazer perguntas e, ao final, eu passo aos palestrantes, tá? Vou passar, então, diretamente a palavra ao doutor Bruno. Doutor Bruno, tens o tempo aí regulamentar, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia novamente aí, Suzane, Luiz Ricardo.
Queria primeiro agradecer o convite aí da OAB de Santa Catarina para poder participar desse painel, dizer da importância de um evento como esse. Eu tenho dito muito aí que o momento de crise que nós vivemos, crise de saúde, né? Não estamos discutindo aqui política, mas o momento de crise de saúde que nós estamos vivendo nos ensinou e está nos permitindo uma reinvenção, né? É o famoso vamos pegar o limão e transformar numa limonada, né? Um evento tão grandioso como esse, que, como disse a doutora Suzane, vai se estender durante todo o mês, contemplando profissionais das mais variadas áreas de todo o Brasil. Estou aqui em Cuiabá, né? A doutora Suzane, acredito que esteja lá no Rio, vocês aí em Santa Catarina, e várias pessoas Brasil afora nos acompanhando, fazendo uso do quê? Fazendo uso dessa tecnologia que eu sempre digo o seguinte, veio para ficar. Todo mundo falava, nossa, eu já trabalho... Muita gente falava para mim, eu já trabalho muito, né? E essa galera descobriu que pode trabalhar mais um pouquinho em reuniões, em eventos como esse, reuniões virtuais, eventos virtuais, né? Então, muito feliz aí por esse convite para poder falar sobre os aspectos que envolvem a atuação, ou a possível atuação da advocacia no âmbito da previdência complementar de servidor público. Eu vou pedir licença, vou tentar aqui compartilhar uma tela de alguns slides que a gente trouxe para poder estar discutindo o tema. Ficou ok aí, Fabiano? Você consegue assistir? Eu acho que vai ficar legal, né? Luiz Ricardo também ok. Por quê? Porque a emenda 103, ela traz para a gente ou melhor, foi-se colocado uma pecha nela que, de fato, só foi descoberta a sua realidade após a sua publicação por muitos, né? Aqueles que acompanharam o processo de aprovação da emenda, discussão e aprovação, não entraram nessa conversa, que era a conversa de que a emenda 103 não se aplicava a estados e municípios, né? A doutora Suzane fez aí muito bem a evolução, falou muito bem da evolução histórica da Previdência Complementar no âmbito do serviço público, voltada para os servidores, e a emenda 103 ela vem trazendo um grande impacto nesse tema para os servidores públicos, que a obrigatoriedade de instituição desses sistemas de previdência complementar, porque até então era uma faculdade de estados e municípios fazê-lo, né? A doutora Suzane citou aí a Lei 12.618, que regula a previdência complementar dos servidores públicos federais, mas nós temos aí um pouco mais de 2.100 regimes próprios no país, que a sua grande maioria não tinham, né, essa previdência complementar. E por que eles não tinham, né? Porque, além de não ser obrigatória a sua instituição, ela também não tinha, ou ela traz, nas questões de gestão, na questão de equilíbrio financeiro dos regimes de previdência dos servidores, ela, num primeiro momento, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, na verdade, ela prejudica as finanças da previdência dos servidores públicos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá? E essa surpresa, ou essa novidade sobre previdência complementar, ela vem acompanhada de um outro item que é fundamental para advogado, né? Prazo. Né? Os entes federados, além de serem obrigados a instituir a sua previdência complementar, têm que o fazê-lo em 2 anos, contados de quando? Contados de 13 de novembro de 2019. Então, isso significa o quê? Isso significa que até o final do ano que vem, todos os 2.100 municípios e estados que possuem previdência de servidor nesse país vão ter que estar voltados ou vão ter que ter uma estrutura de previdência complementar para cuidar, né, do seu sistema. E aí nós encontramos algumas questões que são extremamente relevantes para quem pensa na advocacia em termos de previdência complementar de servidor. Veja bem, nós ainda vamos passar por um longo período, eu diria que esse período vai durar pelo menos aí de 5 a 10 anos, fazendo discussões
que a gente pode até dizer que são prévias ou são periféricas à previdência complementar propriamente dita. Por que eu digo isso? Porque hoje o fundo mais antigo do país, o Fundo de Previdência Complementar de Servidor mais antigo do país em atuação, que é a Previcon de São Paulo, né? Foi criada em 2011, ela ainda enfrenta poucos problemas, né? Estamos falando aí já de 9 anos, ela enfrenta poucos problemas de discussão de contratos em si. Como disse a doutora Suzane, é uma relação contratual, né? Mas ela ainda enfrenta grandes problemas de controvérsias sobre assuntos que nós vamos estar colocando aqui. Então, hoje, o advogado que pensa em discutir previdência complementar de servidor público tem que se preparar e tem que estar voltado, pensando justamente em alguns assuntos que nós vamos tentar polemizar aqui, tentar levar ao debate, né? Mas antes disso, eu queria destacar 3 características fundamentais do novo sistema, desse novo modelo de previdência complementar que se desenha para os servidores públicos e que nós precisamos estar antenados. Como eu disse, por que estados e municípios não criavam seus planos de previdência complementar? Porque não havia viabilidade para fazer isso. A previdência complementar, quando você cria ela no âmbito do estado e do município, num primeiro momento, aqueles passivos que a gente ouve falar, déficit financeiro, eles aumentam. Por quê? Porque a contribuição do servidor, ela diminui. Os novos servidores, ao mesmo tempo que estão tendo seus benefícios limitados ao teto do INSS, também receberão benefícios limitados a esse valor, ou seja, a sua base de contribuição será o teto do INSS. Então, o servidor que entra ganhando R$8.000, ele vai contribuir só sobre R$6.101,06. E isso faz com que aumente um pouquinho aí os déficits financeiros daqueles municípios que contavam com aquela contribuição cheia e terão que passar a contar com essa contribuição reduzida. E aí, falando de contribuição, para quem pretende atuar aí com previdência complementar de servidor, eu diria o seguinte: qual é o primeiro momento da sua atuação? Ou qual é, nessa situação, o carro-chefe da sua atuação? É a questão que envolve o planejamento previdenciário. Por quê? Porque, além de implantar o teto, há uma para o regime próprio, há uma modificação sensível naquilo que o servidor está acostumado. O servidor público, hoje, ele é acostumado ao seguinte: quando eu me aposentar, ou eu vou me aposentar com o que eu ganho, ou vou me aposentar proporcional com algo muito próximo, né? Em que pese a gente está falando de média, que não tem nada a ver com proporcionalidade, mas é assim que o servidor público pensa. Então, o que vai acontecer? Esse servidor, ele sempre estima assim: poxa, eu ganho 10 mil, ganho 9 mil, eu vou me aposentar com uns 9 mil, com uns 10 mil, ou com 8 e pouquinho, 7 e pouquinho. Quando você migra para um sistema complementar, e um detalhe, isso também, né, antes de falar da questão do sistema complementar, essa cultura de aposentar-se nesses níveis está enraizada naqueles que fazem concurso hoje. O cidadão que faz concurso hoje, ele já faz pensando assim: eu vou fazer o concurso porque minha aposentadoria vai ser perto da minha última remuneração. Tá? Quando você tem um sistema de previdência complementar, vamos imaginar que um juiz, né? Nós estamos discutindo aí já, daqui a uns dias vamos estar discutindo uma nova indicação para o STF, vamos pensar lá que já tem previdência complementar. Digamos que vai ser indicado o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano indicado para o STF e vai assumir lá em novembro no lugar do decano Celso de Mello. Não esquece da gente, Luiz, nessa hora, lembra que nós estamos todos juntos na mesma luta, né? Então, o Luiz vai lá, ele já vai entrar: poxa, meu salário 39 mil, né? 40 mil, eu vou me aposentar com esse valor. Não vai. Ele vai se aposentar até o teto de 6.100. E os outros 33 mil, Bruno, ele vai buscar onde? Ele vai buscar na Previdência Complementar. Só que a Previdência Complementar, ela é totalmente diferente do servidor público, ou do sistema que o servidor público está acostumado. Por quê? Porque hoje o servidor público aí vai pagar 14% do que ganha, né? E vai falar: eu pago muito.
Mas pouco importa quanto houve de reserva. E aí não estou entrando no mérito se é muito ou se é pouco, né? Eu quero discutir aqui reserva. Pouco importa se aquelas reservas que ele fez com os 14% são suficientes para sua aposentadoria de 39 mil ou não, né? Aqui na Previdência Complementar, não. Aqui na Previdência Complementar vão oferecer, ou vai ser permitido a ele, pagar menos, né? Só que o pagar menos vai gerar para ele um benefício futuro menor do que o que ele, na mente dele, esperava. Então, e por que isso? Porque lá o modelo é de contribuição definida. Apesar das inúmeras reformas que a Previdência do Servidor atravessou, ela ainda adota um modelo de benefício definido, né? Porque você calcula o benefício não com base na reserva que o servidor fez, e sim com base naquilo que com base no salário pelo qual ele contribuiu. Pouco importa se ele arrecadou o suficiente ou não. Lá no sistema complementar não é contribuição definida. Então, o planejamento previdenciário vai ser muito importante. Só para você ter uma ideia, o servidor público, se entrar no concurso público hoje, amanhã, ele se invalidar, a chance dele ter valores altos de aposentadoria é significativa, né? Mesmo com todas as mudanças que houveram no cálculo da aposentadoria por incapacidade. Na Previdência Complementar, se ele não fez um seguro em separado, ele não vai ter benefício nenhum. Por quê? Benefícios de risco, como invalidez, incapacidade e morte, só são cobertos se você tiver feito planos específicos sobre eles, né? Então, a gente tem que... Hoje, o planejamento previdenciário para o servidor público, pós-instituição da Previdência Complementar, vai ser significativo, vai ser uma grande área de atuação, até para o servidor saber o seguinte: eu migro ou não migro? Imagine você aí, o Luiz lá em São José não deve ter previdência complementar ainda, né, Luiz? Aí não deve ter. Imagina, ele tem que instituir até novembro do ano que vem. Aí imagina o servidor dele hoje, imagina ele que é servidor do município, migro ou não migro para essa previdência complementar? Aí você vai ter que avaliar se ele tem direito a uma aposentadoria com última remuneração, se ele só tem média, quais seriam as contribuições que ele tem que verter para esse sistema para poder ter um benefício muito próximo ao que ele teria no regime próprio. A existência ou não, como disse a doutora Suzane, de benefícios especiais, ou seja, de um incentivo para migrar. Tá? Então, tudo isso vai passar pela atuação imediata do advogado. O advogado vai ter que estar preparado para isso. Uma outra questão muito importante é a questão que envolve a forma como isso vai acontecer. Imagina você, eu falei lá atrás que um dos motivos que levaram os municípios e os estados a não instituírem previdência complementar foi a falta de viabilidade, né, para que se sustente um sistema dentro do estado, do município. Até porque não tem, os servidores, principalmente no município, ganham já abaixo do teto em sua grande maioria. Então, você não teria massa de pessoas, de segurados suficiente para isso. Então, está se permitindo, né, já tem um autorizo, a criação de planos multipatrocinados, ou seja, você tem uma entidade gestora única, né, que vai gerir a previdência de vários municípios e de outros estados também. Vou dar um exemplo para chegar nos extremos, né? Curitiba alterou recentemente, pertinho de vocês aí em Santa Catarina, o município de Curitiba tem previdência complementar para os seus servidores e está em processo, ou já concluiu, a sua alteração para permitir a adesão de outros entes federados. Aí, eu vou citar aqui o município de Salgueiro, campeão pernambucano de futebol, né? Bateu todos os grandes lá, foi campeão pernambucano. Salgueiro fica no interior de Pernambuco. Salgueiro não tem condições de ter uma entidade gerindo a previdência complementar dele. E aí os seus servidores falam, não, mas a gente quer uma entidade que tenha ligação com o poder público. Até porque, em que pese a emenda 103 ter permitido às entidades abertas fazer essa gestão, isso ainda depende de regulamentação, alteração da lei complementar de 108 e 109. Provavelmente isso não vai ficar pronto, acredito eu, dentro desse prazo de 2 anos. Então, para cumprir, tem que aderir algum. E aí o município de Salgueiro gostou do desenho de Curitiba. Ok, então a previdência complementar dos servidores de Salgueiro está sendo gerida pelo município de Curitiba. E aí eu pergunto para vocês, estou lá em Salgueiro advogando,
eu preciso entrar com uma ação contra a previdência complementar daquele servidor. Qual a competência? Pelo nosso código hoje, Justiça Estadual do Paraná, né? Com sede em Curitiba. Olha a viagem, por mais que o PJE nos permita essa viagem hoje, né? Os sistemas informatizados, mas olha a viagem desse processo judicial. Ele atravessou o Brasil. Então, isso é algo também que os advogados vão ter que começar a se preparar para enfrentar. Por quê? Porque toda vez que você encontrar alguém que tem um problema, uma discussão sobre essa relação com a previdência complementar, essa relação contratual, você necessariamente vai ter que descobrir quem é essa entidade gestora e se essa entidade gestora não tiver, né, foro naquele ente federado, você vai avançar. Aí você vai falar assim, Bruno, mas hoje já tem muitos entendimentos que a relação com a previdência complementar é uma relação de consumo, né? Então, eu poderia ajuizar no domicílio do autor pela hipossuficiência. Ok, estamos falando isso da relação de entidades abertas. Quando eu falo de entidades fechadas de natureza pública, como foi colocado pelo Suzane, estamos diante também de uma competência que pode ser delegada ou que pode ser modificada por esses aspectos. Isso ainda vai gerar muita polêmica na advocacia, tá? Bom, mas aí caminhando para outros temas aí que vão levar os senhores à discussão. Eu trouxe aqui o novo parágrafo 2º do artigo 40, porque esse novo parágrafo 2º do artigo 40 ele está gerando muita confusão, tá? Por que ele está gerando muita confusão? Antes ele dizia que as aposentadorias do servidor não podem superar a última remuneração dele. Agora não. Agora ele diz assim, as aposentadorias do servidor não podem superar o teto do INSS, observado o parágrafo 14 e o parágrafo 16. Eu destaquei até em azul aí. Por que eu fiz esse destaque? Justamente pelo fato de que muita gente hoje, Brasil afora, está lendo esta primeira parte do parágrafo e dizendo, olha, agora o teto do INSS vale para todos os servidores do Brasil, independentemente de instituição de previdência complementar. Não é isso, senhores, tá? Se vocês se depararem com algum instituto de previdência indo nesta linha, não é isto que está escrito, está bem claro. Observado, disposto no parágrafo 14 a 16. E o parágrafo 14, gente, é bem claro que União, Estados e Distrito Federal vão criar sua previdência complementar e somente a partir daí vão instituir ou vão aplicar o limite máximo do INSS para seus servidores. E pode aplicar para todo mundo? Não. Olha o finalzinho lá. Ressalvado, disposto no parágrafo 16. O parágrafo 16 diz que, para quem entrou antes da previdência complementar, o teto do INSS só acontece se, ou melhor, só é aplicado se esse servidor fizer o que eu tenho chamado de migração, né? Ele já estava no sistema, então ele ainda tem o direito a ter a sua aposentadoria limitada à última remuneração dele, né? Limitada, pode ser menor. O cara ganha 20 mil, calculou, deu 15 mil, ok, ele vai levar os 15 mil. Mas ele se sujeitar ao teto do INSS, ou seja, aos R$ 6.101, vai depender se ele já estava no sistema da migração dele ou não. E aí passa pelo que a doutora Suzane acabou de nos falar sobre o benefício especial, né? Sobre migração, eu diria para vocês o seguinte, 3 grandes polêmicas, né? 3 grandes polêmicas aí que eu gostaria de trazer. A primeira delas, e aí eu vou tentar ficar dentro do tempo, eu já estou tentando meio que acompanhar aqui, estou vendo que meu tempo está, né, já está virando a ampulheta ali para mim já, né? Mas eu vou tentar ficar dentro. Primeira coisa, no âmbito federal, foi criado o chamado benefício especial. Eu já estava no sistema, eu já era servidor federal, por exemplo, em 2010, criou em 2012 a Previdência Complementar, e aí eu quero migrar.
Para eu migrar, a União fez um incentivo, que é o benefício especial. A doutora Suzana explicou muito bem aí para os senhores, ok? A primeira questão que vem, a criação de uma política de incentivo pelos entes federados é obrigatória? Ou ele pode simplesmente permitir? Olha, eu permito que o servidor venha, né? Agora não tem incentivo nenhum. Mas e as contribuições que ele fez a maior? Vai perder, né? É uma opção dele. Ele está querendo vir, ele não está sendo obrigado. Tá? Não, ele não pode perder aquelas contribuições que foram vertidas no passado. Então, tem que criar uma política, sim, de incentivo. Essa hoje é uma grande discussão, porque se você olhar o parágrafo 16, ele diz o seguinte, olha, se o servidor quiser ir, ele pode ir, mas o ente federado ele não está obrigado a incentivar essa ida. É uma decisão unilateral do servidor. Ok? Então, muito cuidado com isso. Você vai encontrar entes federados que podem criar seus sistemas de previdência complementar sem política de incentivo para a migração. Autorizar a migração e não estabelecer essa política de incentivo. E aí você vai ter que fazer essa discussão de constitucionalidade, né, ou não, de obrigatoriedade de criar esse incentivo ou não. Ok? Uma outra questão muito importante que envolve essa migração. Esta migração é uma obrigação ou uma faculdade do ente federado? Como assim? Imaginem os senhores, aí eu vou citar o exemplo concreto, só para vocês poderem entender. São Paulo, como eu disse, criou a Previcom em 2011. Tá? Lá em São Paulo não há previsão ainda, né, de migração dos que já estavam no sistema antes de 2011. Ou seja, se não há essa previsão, as pessoas foram até a Previcom e pediram para migrar. A Previcom disse, não, nós não temos política de migração, nós não fazemos migração aqui. Então, nós só vamos filiar a Previdência Complementar quem entrou depois da criação dela. Certo? Ok. O pessoal de antes se inconformou, porque eles entenderam o seguinte, a partir do momento em que eu tenho esse direito autorizado por esse parágrafo 16, né, do artigo 40, é um dever do Estado me franquear esse direito. Só para vocês terem ideia, hoje tem 3 demandas judiciais, 3, no âmbito da Justiça Paulista, onde entidades de servidores discutem que é direito do servidor que entrou antes de 2011 migrar para o sistema de previdência complementar. O sistema de previdência complementar é obrigado a aceitá-lo, mesmo não tendo política de incentivo, mesmo ele perdendo as contribuições feitas anteriormente ao maior. Então, essa é uma outra discussão. Bruno, mas quem faria isso? Senhores, muita gente, né? Quem entrou aí depois de 2004, cujas aposentadorias são calculadas pela média, esses têm muito interesse em fazer esta migração, tá? Tem muito interesse em fazer esta migração. E agora, eu vou falar sobre a última questão, que essa sim, essa vai começar a bater, já bate na porta hoje da União, já bate na porta de São Paulo, já bate na porta do Rio de Janeiro, que também tem sua previdência complementar, né? E vai bater na porta de todos os entes federados. E você, que nos acompanha e que está pensando em advogar para servidor público, essa é a grande discussão que você tem que fazer. Ou que você vai fazer, vai enfrentar em termos de previdência complementar. Imagine você o seguinte, e eu sou servidor público, tá? Lá em Manaus, servidor efetivo em Manaus. Eu entrei em Manaus em 2000, fiz concurso em 2000 em Manaus. E aí, eu resolvo fazer um concurso federal, certo? Eu vou fazer um concurso federal. Passei no concurso federal. Eu era procurador do município de Manaus em 2000. Por isso, eu tenho ainda regras de transição que me permitem a aposentadoria com a última remuneração, certo? E passei no concurso federal em 2018, em 2020. Tá? Vamos supor que teve um concurso em 2020 e eu passei e tomei posse agora em 2020. Quando você chega na União, a primeira coisa que a União fala é o seguinte, sua aposentadoria aqui é limitada ao teto do INSS, porque nós temos previdência
complementar, tá? Mas eu era servidor de Manaus desde o ano 2000. Eu exonerei lá ontem, estou tomando posse aqui hoje na União. Não, eu estou sujeito ao teto? Essa é a interpretação federal. Tá? Em que pese a interpretação, se você olha esse parágrafo 16 que está na sua frente aí, você que está nos acompanhando, você vai ver que aqui fala que aplica-se mediante prévia e expressa opção para quem ingressou no serviço público até a instituição da Previdência Complementar. Né? Ingressar no serviço público, para mim, é muito maior do que ingressar no cargo efetivo. Este colega que ingressou em Manaus em 2000, ele já estava no serviço público? Estava. De outro ente federado, né? Mas estava. Então, se ele sai de lá e vem para o âmbito do Serviço Público Federal, saindo de Manaus num dia, entrando no Serviço Público Federal no outro, quer me parecer que o ingresso dele em Manaus se deu antes da instituição da Previdência Complementar na União, que foi em 2013, como a doutora Suzane colocou aí para a gente. Né? Mas não é essa a interpretação. Restringe o teor da Constituição, restringe, a meu ver, contraria as regras de interpretação da máxima efetividade, da força normativa da Constituição, contraria. Mas, hoje, esse tema, quem vai resolver? Quem sempre resolve, né? O Supremo Tribunal Federal. Daí nós temos hoje um RE no Supremo Tribunal Federal, o RE 105/0597, onde esta matéria teve reconhecida sua repercussão geral. Essa discussão que eu estou fazendo aqui com vocês teve reconhecida a sua repercussão geral, tá? E deve, estou acabando, e deve ser julgado em breve. Né? Só para finalizar, gente, o Supremo já se posicionou sobre esse assunto. Onde? Em matéria administrativa. Né? Lá, no procedimento administrativo, onde se discutia essa questão, o ministro Dias Toffoli disse essa frase aí. Não se afigura nada razoável que, após diversos recolhimentos em porcentagem sobre seu vencimento para o regime próprio do ente de origem, o servidor dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios que venham a tomar posse em cargo público no Supremo Tribunal Federal, ou seja, no Serviço Público Federal, em que pese o regulamento previsto na Constituição, veja seus proventos de aposentadoria limitado ao teto do regime geral. Isso foi discutido em matéria administrativa. E na matéria administrativa prevaleceu esse entendimento do ministro Dias Toffoli que aquele que entrou em Manaus em 2000, por exemplo, né, e está entrando na União hoje, se não houve interrupção, não está limitado ao teto do INSS. Essa é a grande discussão que vocês vão ter que fazer a partir do momento que foi instituído o sistema. Por quê? Porque servidores mais antigos que ainda podem se aposentar com a última remuneração ou por perto dela, obviamente, não vão querer abrir mão desse direito porque mudaram o seu vínculo, tá bom? Nosso muito obrigado, tá aí os nossos contatos e estamos nas redes sociais bem discutindo sempre previdência do servidor. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e obrigado a todos que nos acompanham. Muito obrigado, doutor Bruno, pela sua excelente explanação. E tem muito debate sobre o tema, realmente, a coisa vai fervilhar. De imediato, tem razão do tempo, passa a palavra para o doutor Luiz Ricardo, e só mencionar ali no chat que o doutor Rafael Horn, nosso presidente, acompanhando nosso painel. Muito obrigado, nosso presidente, aí, por todo o apoio mais uma vez. Doutor Luiz Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom, prezado amigo Fabiano, né? Obrigado pelo convite da OAB de Santa Catarina aqui, honrado com a presença do presidente. Queria saudar essa classe de advogados, né? Maior entidade da sociedade civil brasileira. Há quem diga que a nossa OAB se mete em tudo, né, Fabiano? E tem que se meter mesmo, advogado tem que estar em tudo que é lugar. Eu, como um operador de direito, convivi demais no seio da OAB de São Paulo, né? Fiz minha vida ali dentro do viés associativo da OAB, e a gente nota a importância na nossa entidade de classe. Né? Eu fui conselheiro seccional, fui diretor da Caixa, participei da evolução do plano da OAB Prev, então a gente fica realmente... É uma paixão, né? A advocacia, eu me lembro bem na época, o presidente Durso, né, na gestão que eu era conselheiro,
você levou aquela picada da OAB, você realmente, o teu sangue, ele não é nem AB, ele nem O, ele é OAB mesmo, porque a gente tem algo de diferente, o perfil do operador do direito. Então, é com muita satisfação, uma honra para mim vir aqui falar um pouco da Previdência Complementar, em especial, mais uma vez, registro a presença do presidente, quem eu estendo meus cumprimentos, parabenizo pelo trabalho aqui. Bruno Martins, Suzane Ferrara, é um prazer estar com vocês aqui nesse painel, falando de Previdência Complementar, mas eu queria antes também parabenizar o Fabiano e eu faço também na pessoa do presidente Isair, da OABPrev de Santa Catarina. A gente vive neste mundo das OABPrevs, né, que, como eu disse, é apaixonante, todos voluntários, né, nesse ambiente, e realmente a importância da finalidade de dar proteção para os advogados e seus familiares. A OABPrev de Santa Catarina, quase 200 milhões de reservas, mais de 10 mil participantes, um sucesso de entidade. Fica aí, reitero o convite do Fabiano para que conheça esse segmento, essa entidade. E quando a gente fala de previdência complementar, quando a gente fala de associação, cooperativismo, coletividade, Santa Catarina é o berço. Né? Santa Catarina foi o berço da previdência associativa, aqui empreendedores, visionários. Aqui nós temos a Quanta, que é o maior fundo instituído do país, temos já o OABPrev que eu me referenciei, e mais que isso, né, eu me lembro, convivi muito aí na época, falando de caixa, falando de assistência, com o Jefferson Clavichinchim, que foi aí alguém que, desde os institutos assistenciais, pregava muito essa proteção social. Prega ainda, né, quer dizer, defende. Então, esse berço de Santa Catarina, realmente, para a gente, é uma referência. Bom, eu queria também, dentro do tema que coloca aqui, a oportunidade, né, a advocacia no âmbito da Previdência Complementar, eu primeiro queria falar com o jovem advogado. Né? O jovem advogado hoje, há quem diga, né, que esse exército de advogados que nós temos no país afora, há quem diga que o nosso mercado estaria, enfim, né, realmente recarregado sem muito espaço para o jovem advogado. Está aí, Previdência Complementar. A Previdência Complementar, um regime que você tem apoio na Constituição, apoios em leis complementares, em resoluções, alta complexidade, um tecnicismo ímpar. Então, eu acho que é um grande campo aí para o jovem advogado, dentro daquela curiosidade do profissional do direito, ter esse espaço, óbvio que dentro dessa capacitação, que nós estamos falando, um mês de evento, né? A OAB, a gente sabe que a palestra de sábado, de domingo, é capacitar, trazer, convidar o jovem advogado para vivenciar esse nosso mundo. Então, fica aí já meu convite para que conheçam, como já foi dito aqui. Eu queria ampliar um pouquinho, porque se a gente ficar um pouco na previdência complementar do servidor público aqui, eu não tenho mais nada para falar, né? Porque, na verdade, vocês esmiuçaram com muito conteúdo. E eu queria tratar da previdência complementar e contextualizar. A Suzana fez isso da criação da previdência complementar, mas eu queria ir lá na sua origem, né? Fazendo um registro para a reflexão dos advogados, né? Advogado, seus familiares, o advogado em especial, a longevidade também alcança o advogado. Por mais que ele fique cumprindo seus prazos até o último dia da sua vida, é importante lembrar que a longevidade e a morte também afetam os advogados. Pode interpor recurso onde for, Supremo, STJ, a morte e a longevidade também vai atingir o advogado. Então, é mais um meio de proteção para se conhecer a OABPrev de Santa Catarina e as outras Brasil afora. Mas o segmento de previdência complementar, ele surge no país à luz da legislação com a Lei Ordinária 6435, não vou ensinar aqui o Pai Nosso para o vigário, mas vamos no seu surgimento, já foi dito aqui. Nós tínhamos, naquela época, né, década de 70, um Brasil Estado empresário. O Brasil concorria com a iniciativa privada na prestação de serviço, enfim, todo aquele movimento do fortalecimento das paraestatais. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, enfim, um ambiente das paraestatais concorrendo com a iniciativa privada. E nessas paraestatais, regime seletista, né,
naquela oportunidade, o acionista majoritário, a União, muitos representantes dos majoritários eram cedidos para as paraestatais. Então, você tinha numa Petrobras lá seletistas trabalhando ao lado de servidores públicos cedidos pela controladora. Isso, na verdade, começou a gerar um incômodo, né? E aí, identidade de funções, paradigma, enfim, né? Tudo que a gente conhece de um sentando ao lado do outro. E veio realmente, trouxe a ideia dos fundos de pensão dos Estados Unidos para amenizar essa diferença. Então, ele é inserido na estrutura brasileira como uma política de RH, para diminuir essa diferença. Então, o seletista que fazia sua opção na previdência complementar, trabalhando naquela paraestatal, ele, na aposentadoria, teria algo próximo ao que ia ganhar, como se na ativa estivesse, tal como ocorria com o seu colega ali, você diminuiu a diferença. Ali consolidava a Previ, né? E a Previ antes, né, eles eram fundos contábeis, né? Então a Previ já vem centenária, mas o fato é ali, né, surgia legalmente falando, então você tinha um grande fortalecimento da Previ, um grande fortalecimento do PETS, FUNCEF, e todas as paraestatais estaduais também, me lembro, SESC em São Paulo, enfim, foi um movimento que surgiram os fundos de pensão estatais, por isso que são os grandes fundos de pensão do país, né, Previ 210 bilhões, Petro 100 bilhões, FUNCEF 80 bilhões, enfim. Isso evolui para planos BDs, né, nessa estrutura de planos, o Bruno já lembrou, né, eram todos estruturados em planos BDs que têm no seu conteúdo, né, o aspecto atuarial que você tem que avaliar, e você pode ter aí um desequilíbrio de déficits ou superávites ao longo da análise. E lá no período dos anos 80, já se começava a discutir no Brasil a inserção de planos CDs e CVs, deixava-se os BDs, já era um movimento mundial, o BD tinha inserido aí a sua questão de atuarial, como eu me referi, e começava a surgir aí um incômodo com os planos BDs. E, por outro lado, também na década de 80, surgiam os grandes fundos de pensão das multinacionais no país. Coca-Cola, Mercedes, Volkswagen e assim. Bom, dessa segunda onda, né, que ela vem com fortalecimento da previdência das entidades multinacionais, né? E lembrando, né, eu já me esqueci, se a gente voltar lá na década de 70, com a nossa lei 6435, ela é de 77. Né? Mário Henrique Simons, que era o ministro da Fazenda na época, ele já enxergava, à luz dos estudos vindos dos Estados Unidos, que os fundos de pensão seriam grandes fomentadores do mercado de capitais na sua atividade meio, capitalizar recursos, e na sua atividade fim, dar a devida proteção social. Então, quando ele surge, lembrando que a lei das SAs, a 6406, era de 76, e foi estruturada na visão de coordenação de Mário Henrique Simons, então ali você já via que seria um grande investidor institucional mundo afora. Muito bem, na terceira onda nós temos uma modernização do segmento, então nesse período até 98 só podiam surgir fundos de pensão patrocinados por empresas, e dentro da estrutura aqui dessa modernização lá de 98 com a emenda 20, é inserido, né, a possibilidade de que entidades, associações, sindicatos organizassem também os seus fundos de pensão, o famoso fundos de pensão instituídos ou previdência associativa. Era um processo de rever bandeiras, era um processo de realmente de modernizar, de reinventar. Surgia também a previdência complementar do servidor público, que vocês já brilhantemente discorreram, lembrando que ela era para ter surgido lá em 2001 também, porque você tinha o PL 9, o 8 e o 10, né? Era o 108, 109 e a do Previdência Complementar do Servidor Público, que não evoluiu como foram as edições da Lei 108 e 109, atendendo o comando constitucional do 202, com a inserção trazida pela emenda constitucional número 20. Muito bem. Se cria a Previc, né, dentro daquela estrutura, o CNPC, estrutura regulatória do nosso segmento, mas o importante ali é realmente o grande surgimento, a novidade dos fundos instituídos. E vieram os fundos instituídos, verdade seja dita,
muito para acomodar a situação das OABs, né? À luz aí do nosso grande mestre Rio Nogueira, que desenhava aqueles institutos assistenciais antes da lei, já no período, né, inclusive, da 6435, né, antes da 109, que há quem diga que funcionava ao arrepio da lei, porque a 6435 não autorizava aquele modelo criado por Rio Nogueira, um dos maiores atuais estudiosos da época, né? Bom, muito bem. Se acomodou, se criaram os fundos instituídos, e o segmento, né, tem toda aquela sua evolução. Um segmento de 43 anos, portanto, um segmento que atualmente ele gere quase R$1 bilhão, 960 bilhões, voltamos um pouco em função aí dos efeitos da pandemia no mês de março, e um sistema que paga anualmente para 900 mil pessoas, entre aposentados e pensionistas, aproximadamente 68 bilhões de reais por mês. Desculpe, por ano. Uma média de 6 mil e poucos reais por mês para cada beneficiário. E temos mais de 2 milhões e 800 mil trabalhadores na ativa, aguardando o seu dia de aposentar. Entre diretos e indiretos, né, entre esses 2 milhões e 800, mais os 900, que nós temos quase aí 4 milhões, 3 milhões e 700, 6 milhões e 800, nós temos também os indiretos, que é o dependente, direto ali, familiar, enfim, que nós estamos aí beneficiando algo próximo a 6 milhões e meio de pessoas. De outro lado, né, é um segmento, eu costumo sempre destacar isso, né, é um segmento que ele foi estruturado para um perfil de trabalhador, nascendo lá com as paraestatais, passando com as multinacionais, em especial, que é alguém que ficava 30 anos numa relação laboral. É uma relação, primeiro, de longuíssimo prazo. Uma relação, que já foi dita, a Suzana destacou bem, transparência e confiança, né? São requisitos básicos que levam o sistema dele a ter a sua solidez hoje, repito, né, com números expressivos, e mais que isso, né, um sistema que dá proteção social, que cumpre sua finalidade, um sistema que é sólido e um sistema fundamental para a macroeconomia brasileira dentro da capitalização desses 1 trilhão de reais, que, como investidores institucionais de longo prazo que somos, tem aí toda a sua história e credibilidade, mas atender um público que entrava, me lembro bem, eu entrei no meu primeiro empregador com 90 anos, em 1990, né? Eu queria 10 anos de estabilidade, queria meu 13º, queria meu fundo de garantia, eu queria estabilidade, né? Pai de 2 filhos, é um perfil diferente, né? Dentro da relação, você fica 20, 30 anos contribuindo e mais 20, 30 anos recebendo benefícios, estamos falando de uma relação de 50, 60 anos, né? Então, dentro desse cenário, esse sistema, ele atendeu um perfil de trabalhador, uma geração, de maneira ímpar. Mas não esse produto que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. É um excelente produto que paga, né, 68 bilhões, né? É um excelente produto, mas que pelo perfil do trabalhador está envelhecido, né? Sem dúvida alguma, se você chegar ainda com desenho de um BD ou de um CV que valha para um jovem, e a previdência complementar fechada, ela está num processo de flexibilização, de reinvenção, esse jovem vai falar, escuta, você está me oferecendo aqui, eu não vou ficar 20 anos, 10 anos trabalhando nessa coisa, mas nunca. Eu fico 2, 3 anos e quero desafio, quero ganhar dinheiro rápido. O que eu quero dizer para vocês é que esse perfil de trabalhador que tem que ser protegido, ele, na verdade, ele totalmente diferente dessa nossa população. Esse milênio, esse nativo digital, ele precisa de um produto que lhe dê proteção social, mas que seja flexível, fácil de entender. Então, dentro desse cenário de mudanças e reciclar bandeiras, se atualizar, é do nosso cotidiano, é da nossa evolução. E em que pese esse processo de reinvenção do sistema, é preciso destacar as janelas de oportunidade que esse sistema tem à luz aí de seu crescimento. Primeiro, né, lembrar
que ao longo, desde 2016, né, o Brasil fez um debate, tinha que ter sido feito, tinha que ter um processo de maior conscientização, de discussão a respeito da longevidade, a respeito da qualidade de vida na longevidade e a respeito da sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro. Precisávamos de uma reforma da Previdência. Marcelo Caetano, secretário de Previdência, Michel Temer, presidente da República, e nós tentando mais uma vez uma reforma da Previdência, porque, né, a estrutura da repartição simples, à luz de baixa taxa de natalidade, informalismo, novas relações de trabalho, enfim, uma mudança de padrão da sociedade, enfim, uma série de fatores, e, por um outro lado, uma longevidade, pessoas se aposentando mais e precocemente, né? E o Estado suportando isso dentro de uma estrutura que a conta não fecha. Se é repartição, sim, você precisa ter mais trabalhadores aqui de um lado do que mais aposentados daquele lado. Não fecha, né? No debate que foi feito, é preciso registrar, e vinha também fora essa mudança paramétrica na Previdência, com contribuição, com idade, e vejam, né, o Brasil já há muito tenta inserir idade no seu regime previdenciário. Né? Existia, né, foi retirada no governo Jango, e desde o governo Jango a gente vem querendo inserir idade. Né? E Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, por um voto não inseriu. Né? E aí um voto ainda do Candir, que era um deputado do partido dele, que errou no voto. Um voto, errou. Sim e não. Não sei como é que ele errou o botão do sim e do não. Votou não. Não foi aprovado por um voto a idade na Previdência. E hoje nós temos aposentadorias precoces em 54 anos, a média brasileira. E agora nós conseguimos. O Brasil aprovou necessária reforma paramétrica profunda, e eu acho que ele faz história porque ele traz parâmetros, ou para os parâmetros mundiais, internacionais, do velho continente. Ninguém se aposenta no masculino com um homem com menos de 65 anos. Isso não existe. Né? Então, o Brasil leva para poder, precisava levar, né? Se inicia um debate, que era o que a gente queria, de uma reforma estrutural da Previdência, e aí vem, né? Ela foi demonizada, a capitalização que foi proposta por essa equipe do governo, porque, primeiro, inseriram um conceito de contas nocionais de capitalização, que é algo que se pratica na Noruega, na Suécia, que é uma contabilização, né? Então, você fica garantindo pela União, na verdade, né? Não há uma capitalização efetiva de recursos. Então, isso foi demonizado no parlamento, inseriu algumas coisas e estrategicamente e acertadamente se retirou a proposta de capitalização. E só foi com a discussão que culminou na 103, né? Mas, e ali também demonizou-se demais, porque trouxeram o modelo chileno para acompanhar a reforma. Né? E o modelo chileno, a gente sabe que o maior erro do modelo chileno foi tirar o primeiro pilar, enquanto o Estado provedor, né? No Brasil vai diminuir, tem que diminuir, mas não pode se excluir. Tem que ter o primeiro pilar do regime geral em teto menor, na nossa visão, a gente apoiava o projeto FIP, mas o fato no modelo chileno não tinha, primeiro, para voltar agora, né? Agora eles estão voltando na revisão, e também, né, um curto espaço de tempo e um valor muito pequeno para capitalizar. Não capitalizou, frustrou. Né? Não tinha nem contribuição do empregador, frustrou. Mas o fato é que no Brasil, voltando, né, no Brasil a gente precisa discutir essa quebra do pacto de gerações, ou diminuir esse pacto existente, e é isso que eu acho que o Brasil caminha, e precisa ir para uma reforma estrutural, porque senão daqui a 10 anos nós vamos estar discutindo de novo uma revisão, uma revisitação no modelo previdenciário brasileiro. E foi uma grande janela de oportunidade este debate, essa ampliação da conscientização, a discussão da longevidade, da qualidade na velhice. Por quê? As pessoas realmente ficaram mais curiosas, aguçadas para conhecer isso. E mais que isso, as pessoas tiveram consciência de que vão ter que trabalhar mais tempo. As pessoas têm consciência de que vão ter que contribuir mais para o regime geral e vão receber menos. A estrutura, na mudança que foi feita, é isso que vai acontecer. Bom, mas tem uma boa notícia aí, eu vou viver mais, a longevidade está aí. Mas como é que eu vou viver mais com menos? Então, houve realmente
uma conscientização, uma procura para conhecer os planos de previdência fechado. Parênteses aqui, de novo, para nós brigar, fechado porque é um grupo limitado, é só para uma empresa, é só para uma associação, sem fins lucrativos, com uma governança de participante que a Suzane já apontou, né? Mas o fato dentro desse nosso segmento, uma grande janela, em especial, se a gente analisar, e a gente tinha esse diagnóstico na ABRAP, aliás, a ABRAP é a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, Associação Brasileira de Previdência Privada, 2 P's, né? A ABRAP, 2 P's. E nessa linha, a ABRAP tem hoje 270 fundos de pensão, e daqueles números que eu disse aos senhores em termos de reserva. Então, hoje a ABRAP ela tem assento no CNPC, que é o nosso órgão de regulação, e no CRPC também, eu tive a honra de ficar por 5 anos na CRPC e 5 anos também no CNPC, que é o órgão estrategista regulador do nosso meio. Muito bem. É preciso lembrar também que, aproveitando essa janela de oportunidade, né, nós somos, no Brasil, segmento fechado de previdência complementar, o único veículo de longo prazo, único veículo que dá proteção previdenciária, que tem uma duration de quase 15 anos, já foi mais, já diminuiu, mas tem uma duration de 15 anos, enquanto você tem hoje dentro de... E não tem problema, não tem um produto... Nós somos mais de 200 milhões de pessoas, 3% estão cobertos pelo regime aberto, 3% da PET estão cobertos pelo regime fechado, tem muito para crescer. Então, o que a gente precisa saber é o que o sujeito, o indivíduo quer. Ele quer um produto de proteção previdenciária de longo prazo, qualidade de vida, renda qualificada na velhice, porque também não dá para falar mais de aposentadoria, né? Ninguém quer mais ir para o aposento, vamos falar em renda qualificada. Se tiver renda qualificada, tem que ser um segmento fechado de poupança de longo prazo. Se você quiser curto prazo financeiro, você vai buscar um VGBL, que é um produto financeiro de 4 meses. Então, e isso é fundamental nesse debate que vocês fizeram sobre inserção das abertas, que nós estamos participando na gestão da Previdência Complementar do servidor público. Mas o fato que é um sistema, né, que sabe gerir o longo prazo, que é a única poupança de longo prazo no Brasil, e veja, né, é um sistema que gera riqueza para o país, como eu disse, tanto fundamental no papel econômico, né, porque nós somos, de novo, investidores adicionais e despejamos os nossos dinheiros assim, em termos de aplicações financeiras das reservas que a gente administra para os participantes, né, à luz de diretrizes do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Então, você não tem a liberdade de gestão, você tem um comitê de investimento, você tem política de investimento e você tem regras do Conselho Monetário Nacional. Então, nesse cenário, eu acho que nós temos grande obrigação de fazer esse segmento, que é fundamental, chegar ao maior número de pessoas. Então, a gente começa um processo de discussão, porque no Brasil não surgem mais fundos patrocinados desde 2008. É uma crítica, inclusive, que a 109 recebe, que ela não foi uma legislação fomentadora. Ela foi muito mais uma legislação mais rígida, mais, no momento, uma blindagem de estrutura de governança, do que muito mais fomentadora. Momento, Brasil, momento. Né? Hoje nós estamos vivendo um outro. Né? Então, dentro dessa legislação, o último foi Toyota em 2008. Então, não surgem mais fundos de pensão. E por que não surgem? Por que empresas não criam mais a previdência complementar? Né? Se o benefício é imenso. Primeiro, porque o empresário está focado no seu business. Né? Segundo, porque nós não temos mais esse trabalhador com esse perfil, que a empresa vai precisar dar esse benefício de RH para atrair o talento. Mudou o perfil, já falamos disso. Né? Então, surgem no país, com cases de sucesso, os fundos instituídos, que eu já me referi. Né? E aqui, se a gente trouxer um número do nosso exército de advogados, né? Nós estamos falando hoje que as OBPrevs, dentro dos números que eu tinha, mais de R$1 bilhão de reservas, mais de 100 mil participantes protegidos. Né? Então, esse segmento que ele é tão fundamental e a nossa classe abraçou. E deu certo no país. Já me referi à conta. A conta tem quase 4, 5 bilhões aqui, 100 mil pessoas protegidas aqui também. Enfim, e por que deu certo? O primeiro que você tem um esforço de poupança só do participante. Né? Segundo, você tem um desenho mais flexível. Né?
e você tem aquela participação, naquele envolvimento associativo que só o nosso segmento permite, do participante ser dono daquilo, participa do negócio, né? E, por outro lado, com a reforma da Previdência também, a gente notou, em especial pelos números, e a gente acompanhou isso muito de perto, eu estava na presidência da OBPREV de São Paulo ainda, para vocês terem uma ideia, 2016, quando começou o debate da reforma da Previdência, de novo, né, com a equipe do então secretário Marcelo Caetano, eu estava na OBPREV de São Paulo, a nossa média de adesões mês até julho de 2016 foi 400 vendas, e é isso, é venda, né, mês. Ao longo do segundo semestre, com o debate e a discussão, nós fechamos dezembro na OBPREV de São Paulo 2016 com mais de 600 adesões. A gente começou em janeiro de 2017, férias forenses, realmente dificuldade de encontrar advogado, com mais de 700 adesões. Isso mostra, né, a demanda reprimida que precisa ser protegida pelo nosso segmento. O segmento evoluiu muito. O segmento dentro do cenário de autorregulação, de blindagem, né, mas ele tem dois grandes viés de crescimento. Previdência complementar, os fundos instituídos, já me referi, plano família, a ABRAP está cumprindo com o plano família para proteger todos os familiares dos nossos participantes, né, e a previdência complementar do servidor público, eu queria encerrar com ela. A previdência complementar do servidor público hoje no país já deu certo, né? Hoje o nosso segmento, FUNPRESP Jude com FUNPRESP Executivo, nós estamos falando de mais de 4 bilhões de reservas, mais de 150 a 200 mil pessoas protegidas. Previcom de São Paulo, a primeira que surgiu, né? Nós estamos com mais de 50 mil participantes, mais de 1,5 bilhão. Deu certo, a gente sabe fazer. Fundo instituído deu certo, Previdência Complementar do Servidor Público deu certo. Estão inserindo agora as abertas, comando da Constituição, tem propriedades. Nós temos a maior impropriedade do sistema que nós estamos trabalhando hoje, que já faz 10 anos que a gente está discutindo isso, é a tributação para quem faz a simplificada dentro da rentabilidade do principal. É o maior absurdo que o nosso segmento tem hoje, dentro de uma duration de 18 anos que protege, você não tem. Então, isso nós estamos corrigindo. Então, um projeto de lei, a ABRAP tem 7 projetos, a alíquota zero para quem poupar mais de 20 anos. Se previdência complementar é renúncia de um consumo imediato para gozo de um benefício futuro, quanto mais eu renunciar, maior tem que ser o meu incentivo. A nossa proposta é poupou mais de 20 anos, é zero de alíquota. Nós precisamos incrementar a poupança de longo prazo no país. Então, a previdência complementar sexta-feira, nós estivemos reunidos no Ministério da Economia discutindo o PL das abertas, para inserir as abertas nesse ambiente. Não vai se mexer em estruturação de entidades, vai se mexer em produto, vai se mexer em condições de portabilidade, vai se mexer... Existe uma questão que é intransponível, você tem natureza jurídica sem com fins lucrativos, você tem governança de participantes aqui, lá você não tem, você precisa criar um comitê, enfim, não é fácil harmonizar as regras, né? São produtos diferentes, desenhos diferentes, mas eu acho importante a concorrência sadia, né? Então, nessa linha, e o segmento aberto, o segmento fechado, ele já se relaciona. Os fundos instituídos é o grande exemplo disso. A transferência do risco de morte e invalidez desde 2001, já deu certo. Então, a gente precisa estar junto com as abertas naquilo que nos aproxima. Quando a gente fez a lei 11.024 da tributação, foi com as abertas juntos da regressividade, a 11.053, com a regressividade para a agressividade. É isso, né? Porque o Brasil precisa de proteção e poupança no longo prazo. Vocês terem uma ideia, para fechar. Aqui, no ambiente das caixas e da seccional, a gente pode colocar os familiares já dentro dos nossos planos. Nós estamos na OBPREV de São Paulo, e eu sei que a conta aqui também tem, vocês devem ter também aqui, recém-nascido. O casal de advogados recém-nascido colocou o filho como participante na OBPREV. Vocês imaginam um recém-nascido desse poupando 30, 20 anos? E a hora que ele acumular, ele vai poder realizar um sonho, ter dinheiro para a sua dignidade da aposentadoria e realizar um sonho. Bom, rapidamente era isso que eu queria passar para vocês. O segmento hoje, ele vem num processo de crescimento, de reinvenção. Estamos em todos os fóruns, estamos debatendo todos os temas e a gente acredita muito no sucesso
do Plano Família da Abrap, que já é um sucesso. Vamos cobrir aí em 2 anos mais de 500 mil pessoas, 2 bilhões de reservas, os fundos institutos, que já é um sucesso. E a Previdência Complementar do Servidor Público, que já é um sucesso. A gente sabe poupar e gerir poupanças de longo prazo. Agora, só nós sabemos. Somos o único veículo. É um pouco disso, Fabiano. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e fica aí meus cumprimentos pelo trabalho feito aqui junto à nossa Comissão de Previdência Complementar da OAB de Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Luiz Ricardo, meu amigo, foi sempre um prazer. Até para fazer as conclusões finais, no adiantado da hora, vou pedir desculpa até aos colegas que mandaram perguntas, algumas perguntas chegaram, nós ultrapassamos já o limite do Congresso, de tempo, e então eu vou repassar as perguntas aos nossos palestrantes para que eles possam, então, devolver essas respostas, né? Mais uma vez agradecer e doutora Suzane, assim, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, doutor Bruno, e é tão gostoso, né? E está todo mundo, cada um no seu canto, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, todo mundo junto aqui. Essa é a parte boa, vamos dizer assim, se é que existe alguma parte boa, dessa nova realidade que nós temos. Aos nossos colegas advogados, eu coloco a seguinte situação: eu não sei se nós teremos no futuro 3 comissões de direito previdenciário, porque, para mim, sinceramente, o futuro é a previdência complementar e os outros regimes são regimes já na sua parte, diríamos, de baixa, né? Claro, temos um longo período ainda de existência do regime geral e do regime próprio, pode ser que nunca deixem de existir, ou pelo menos nós não vejamos o fim deles, mas eu acredito que a advocacia previdenciária migra completamente à previdência complementar, principalmente se os projetos que hoje estão ou na gaveta do Poder Executivo, ou já em tramitação no Congresso, forem aprovados, depois, como o doutor Luiz Ricardo falou, das reformas estruturais que nós precisamos fazer, provavelmente iremos migrar cada dia mais à Previdência Complementar. Então, aos colegas advogados, fica sempre a dica: procurem a Previdência Complementar. É um ramo que envolve direito securitário, envolve tributário, previdência, não dá mais para se acomodar em simplesmente ficar naquelas regras tradicionais, como a gente sempre estudou desde a faculdade. Hoje não, hoje é tudo misturado, as questões interdisciplinares serão fundamentais no nosso dia a dia. Convido aos colegas também, nós teremos hoje ainda, às 18h30, junto à Comissão de Previdência de regime próprio, os impactos da emenda 103 na advocacia previdenciária nos regimes próprios e no regime geral de previdência. Tiago Pavalic aí comandando um grande time aí de palestrantes, e às 20h30 nós temos a advocacia no regime geral de previdência, que com certeza no regime geral ainda temos a maior parte dos advogados. Fica o convite, mais uma vez agradecer doutor Bruno, doutora Suzane, doutor Luiz Ricardo, por essa gentileza de estar conosco aqui em Santa Catarina. Peço desculpas de fazer o encerramento dessa forma tão rápida, não dando a palavra aos senhores, mas realmente extrapolamos todos os limites de tempo, estão brigando comigo aqui para que eu faça o encerramento. Muito obrigado ao OAB, ao nosso presidente Rafael, por essa oportunidade. E aos membros da Comissão de Previdência Complementar, meu muito obrigado do fundo do coração por todo o auxílio, e convidar aos demais colegas que integrem a nossa comissão. Muito obrigado, e agora sim, uma boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo.